Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 13 de fevereiro, hoje é quinta-feira, nós estamos na quinta semana do tempo comum. Este tempo oportuno em que Cristo, nosso Senhor, vem, passa sobre a nossa história, faz história conosco, caminha conosco e nos ensina a segui-lo, amá-lo e servi-lo. Então, toda palavra, todo gesto, toda ação, todo milagre são realidades salvíficas. Contemplando o Senhor, nós vamos também vivendo a graça da salvação. Que o Senhor nos ajude a viver, então, constantemente esta realidade em nossa vida. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, junto a este evangelho que nós ouvimos, este testemunho profundo de fé desta mulher pagã, esta mulher nascida na Fenícia, da Síria, nós também temos a primeira leitura, que é do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. E é a narrativa da criação do homem e da mulher. Sobretudo, agora, narra-se como Deus, na segunda narrativa da criação, como Deus constitui a companheira, a auxiliar do homem. Primeiro, se tem, então, aquela célebre frase que, sobretudo, também se dá às realidades conjugais, ao matrimônio. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, Deus que constitui uma auxiliar ao homem. O Senhor Deus formou da terra todos os animais, as aves do céu, os animais da terra, aquilo que está sob as águas, no mar, e apresenta a Adão. E Adão não encontra nenhuma auxiliar, nenhuma companheira que seja semelhante a ele. Então, o Senhor faz com que Adão caia em um sono profundo, tira do lado uma costela, envolve de carne
e constitui a mulher. E então apresenta Adão. E Adão, então, amados irmãos e irmãs, vai dizer: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. A nossa língua talvez não nos ajude a perceber a grandeza, sobretudo dessas expressões bíblicas. Viver a semelhança de Deus é ter em nós, sobretudo, a graça da presença deste Deus que tanto nos ama. No nome homem e no nome mulher, há elementos do nome de Deus, do tetagrama, Ish e Ishá, homem e mulher. Quando se retira essa partícula do nome de Deus, o radical que sobra é Esh, fogo. O que isso significa? Em uma simples palavra, ou melhor, em simples palavras, o homem e a mulher sem Deus é como fogo que se destrói e se consome. Então, estar longe de Deus é se autodestruir. O homem e a mulher são marcados por Deus, têm em si a graça de Deus, são imagem e semelhança do Deus da vida. A mulher não é tirada, ou melhor, ela é tirada do lado para dizer, sobretudo, dentro desta vivência, o homem e a mulher têm igual participação. Nenhum é maior que o outro. Alguns fazem a leitura de que não foi tirada dos pés para não se sentir inferior ao homem, não foi tirada da cabeça para não ser superior, mas foi tirada do lado. Então, os dois, neste movimento, sobretudo, vivem igual participação. Têm a mesma dignidade. Vivem o mesmo santo compromisso de viverem o caminho de união a Deus. O Senhor, então, coloca uma realidade, sobretudo, ao homem e à mulher, dizendo que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, a promessa do matrimônio aqui nas Escrituras. Lembrando, sobretudo, essa realidade é para aquele que se sente chamado a viver o matrimônio como vocação. É viver, então, esta união de entrega de um para com o outro na bênção do Senhor. A palavra conclui dizendo: ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, esta realidade aqui, amados irmãos e irmãs, está pautada na inocência virginal do primeiro homem e da primeira mulher. Eles eram imaculados, não tinham pecado, os dois eram virgens e eram imortais. Porém, o pecado faz com que esta realidade seja ferida. Nós rompemos com o projeto de Deus. Nós nos separamos do Senhor na liberdade, na queda. Porém, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor não desiste de nós. O Senhor constantemente vem nos socorrer. Ele quer que possamos voltar à comunhão com Ele. Ele quer que possamos ser salvos. E o que é necessário para a salvação? A fé. Por isso, o Evangelho de hoje nos mostra este exemplo preciosíssimo de fé. Uma mulher pagã, cananeia, que era considerada, então, amados irmãos e irmãs, na verdade, ela era da Fenícia, da Síria. Então, os pagãos eram considerados como os cachorrinhos. Ela apresenta um testemunho de fé profundo a Jesus.
Diante da necessidade, ela vai ao encontro de Jesus, ela ouve falar daquilo que ele realiza e vai ao encontro dele e suplica por sua filha que está atormentada por um demônio. Jesus diz: não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que os filhos deixam, que as crianças deixam cair. Olha o que ela diz: eu não preciso de muito, eu me contento com aquilo que possas dar, mas, sobretudo, liberte a minha filha dessa realidade. Quantas vezes, na nossa caminhada e experiência de fé, em meio às dores e sofrimentos, nos angustiamos e não somos capazes de ter a mesma confiança desta mulher. Pedir ao Senhor, suplicar ao Deus da vida que realize em nós a sua vontade. Que estas migalhas que caem, que também nós possamos nos alimentar delas. O muito sem Deus é nada, e o pouco com Deus é muito. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que tenhamos a fé desta mulher. Que o Senhor nos conceda, para que assim possamos dizer: felizes todos os que respeitam o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.